Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos, eu sou dono, criador aqui do canal Segmento de Texto, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo e ele vai começar com a anatomia das instruções MIPS, que a gente já vai começar. Eu só vou explicar um pouquinho sobre o conceito desse canal, tá? Por que que ele foi criado e o objetivo que eu tenho aqui nesse canal. Inicialmente eu quero, além de internalizar o meu aprendizado em engenharia de computação, né, engenharia da arquitetura de CPU, eu quero usar esse canal para poder basicamente ensinar, né, alguns conceitos que eu acho que são meio escassos no mercado no mercado não, no meio de entretenimento do Brasil, né, ainda mais em português. Então, por meio desse canal, eu vou dar uma melhor aqui para poder ensinar os conceitos, né, que você encontra em cursos superiores de engenharia da computação, ou até se você for autodidata em arquitetura de computadores, tá? Então, esse canal aqui ele vai focar nisso. Para as pessoas que são entusiastas ou iniciantes aqui nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de área, na engenharia da computação, aqui a gente não vai aprender a construir sites, a gente não vai aprender como que funciona linguagens de alto nível, como Java, JavaScript, como que funciona um aplicativo, tá? Aqui é um pouco mais profundo. A arquitetura de computadores ela foca na conversa entre o software e a CPU diretamente. Então, você aqui provavelmente você vai aprender bastante sobre sistemas operacionais, como que a gente conversa com a CPU, como que a CPU processa os dados, né? Os dados nada mais são do que 0 e 1s, né? Aqui você vai entender exatamente o que é esse 0 e 1, né? Porque muita gente fala que é 0 e 1, mas ninguém sabe, pô, mas como que é organizado esse 0 e 1, né? Então no canal aqui eu vou ensinar, né, todos os conceitos e eles não vão ser organizados linearmente, né? Como seria, por exemplo, o que que é a CPU, o que que é... Eu vou organizar em conceitos, tá? Eu estou me baseando aqui em diversas fontes, mas principalmente no livro do Peterson e Hennessy, tá? Organização e projetos de computadores, que eles chamam de a Bíblia da área, tá bom? Então, se você quiser, tem os e-books online. Se você quiser comprar o livro também, se você tiver o aporte financeiro, já que o livro não é barato, pode ficar à vontade para poder estudar o livro e caso tenha alguma dúvida, voltar aqui no vídeo, tá? Os vídeos eles vão ser por conceitos, então quando vocês barrarem um conceito, aqui vai ter um vídeo sobre esse conceito inteiro, tá? Então não se preocupe se você ficar confuso em algumas partes, né? Todos os vídeos eles são conceitos únicos, né? Mas eles são interligados a outros que você precisa de base ou para poder avançar, tá bom? Então vamos começar aqui. A regra de ouro do MIPS é que todas as instruções elas têm um tamanho fixo de 32 bits. Isso foi criado especificamente na filosofia RISC, né, que é um tipo de instrução de CPU otimizada. Ela é mais organizada, as instruções são de tamanho fixo, obviamente, só que elas não têm uma quantidade massiva de instruções, pelo menos não no MIPS, tá? Outra uma arquitetura baseada originalmente não, engenharia real utilizada hoje é o ARM-V8, tá? Que é o ARC64. Ele é utilizado pela Apple, ele é utilizado hoje inclusive ele é utilizado pelo Fugaku, né? Que é um supercomputador da Fujitsu. Ele usa um processador baseado em ARC64, tá bom? Então, essa filosofia RISC, ela é bastante utilizada hoje em dia e possivelmente é o futuro, né, dos computadores, já que a x86 ela é extremamente complexa, extremamente cara energeticamente assim falando, porque as instruções elas têm tamanhos variados, o que gera uma curva de aprendizado para alguém se tornar um engenheiro x86 muito gigante. Então, a AMD e a Intel são as pioneiras, né? Elas têm a licença de uso do x86.
Mas o ARM tem sido implementado no cloud, na Amazon, né, Cloud, que é o AWS, que é o, se não me engano, o servidor Graviton, tá bom? Então, ela tem sido bastante utilizada. Então, vale bastante a pena aprender, né, o MIPS, que é a base do RISC, tá bom? Então, voltando para o assunto aqui, essa restrição geométrica elimina a necessidade de decodificadores complexos, que foi o que eu disse, né? O x86 tem diversos decodificadores dentro do processador para poder identificar qual tipo de instrução que o processador vai ter que fazer, tá bom? E permitindo que o processador busque e processe instruções em um ciclo de pipeline contínuo e previsível, né? Então, são instruções de 32 bits linearmente sendo rodadas. Isso, né, facilita, além da curva de aprendizado, uma arquitetura muito mais organizada e menos complexa, né? O tripé da arquitetura MIPS. Dentro das instruções de 32 bits, nós temos três tipos, tá? Três formatos, que seria o tipo R, o tipo I e o tipo J. O tipo R, ele usa três registradores, né? O tipo I, diferente do tipo R, ele sacrifica alguns campos da instrução para poder colocar um número lá, né, que a gente já vai ver por quê. E o tipo J que usa para fazer brinks, né, que são pulos, saltos, para você poder executar funções, poder fazer brinks, que seria saltos lógicos, né? Se um determinado registrador tiver um valor, você pula para determinada parte do código. Né, e isso é extremamente útil para a funcionalidade do computador. Sem isso, a gente estaria limitado a programas lineares sem comparação convencional. Bom, roteador da CPU, o campo do opcode. O opcode, toda instrução, tá? Seja ela R, I ou J, tem o campo do opcode. Especificamente o formato R, o opcode sempre é zerado, porque ele tem uma outra parte, né, que faz parte do resto da instrução, que tem especificando que tipo de função é aqui que ela vai fazer, tá? Então, o operation code ele cobre 6 primeiros bits da instrução e o processador ele sabe o que ele vai fazer, qual o tipo de instrução que é, na verdade, justamente por causa desse opcode, tá? Ele é a chave primária que instrui o seu hardware sobre como interpretar os outros 26 bits restantes, tá? Então, o processador, pelo code, ele sabe como interpretar o restante da instrução. Formato R, né, que é o primeiro, o fundamental, o puro, né, por assim dizer. Processamento puro de dados. O formato R, Register Type, ele é projetado exclusivamente para operações puras dentro do processador, sem acesso à memória, sem constantes. Ou seja, ele é mais rápido, né? Os valores já são dos registradores, ele só faz a lógica lá, né, seja aritmética ou condicional. Ele manipula dados armazenados estritamente em registradores, operações aritméticas, ADD, subtração, multiplicação. Inclusive, pessoal, subtração e multiplicação são, na verdade, subtração exclusivamente são pseudo-instruções, tá? É uma pseudo-instrução. A subtração ela é feita com o ADD, só que é o ADDI do tipo I, né, que vocês vão aprender mais pra frente, que você consegue fazer a subtração. Operações lógicas, né, que é bem parecido com operações condicionais em Java, JavaScript, e deslocamento de bits. Deslocamento de bits é o que o nome próprio já diz. Ele pega o valor do registrador, que é de 32 bits, e faz o deslocamento com os bits que estão lá dentro, seja 0 ou 1, tá bom? Anatomia do formato R. Temos o opcode, que acabamos de falar sobre, né, que é sempre 0, no formato R. E temos os três registradores logo depois. Né? O RS e o RT, que é o RS, o Register Source, e o RT, o Register Targets, ambos de 5 bits, são registradores de origem. Tá? Eles são como os operandos que vão ser comparados, ou somados, ou subtraídos, e eles vão ser guardados no registrador de destino, que é o RD. Tá? Todos eles têm 5 bits. Por que tem 5 bits? 5 bits dá para a gente endereçar 32 opções, que no Y nós temos 32 registradores. Não é relacionado ao tamanho da instrução, tá? A instrução é uma coisa,
endereço do registrador são outras, e o dado do registrador é outra coisa também, tá? Então a instrução, ela é isso aqui, ela diz para a CPU o que fazer, tá? Ela não é o dado do registrador, e nem o registrador em si. Então 5 bits, a gente consegue endereçar 32 opções. Eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre a potenciação dos bits, potenciação do hexadecimal, explicando essas coisas. O shunt, que é o shift amount, usado para deslocamentos, para é, aqueles dois exemplos que eu dei para vocês de deslocamento de bits. E o function, o verdadeiro seletor da operação. Então o opcode define qual tipo vai ser e o function define qual operação dentro do tipo que vai ser feita, tá bom? Dissecando uma instrução do tipo R. A gente tem o opcode zerado, como eu disse, o registrador de número 17, número 18 e aqui o número 16, tá? Depois eu vou ensinar como que calcula certinho. E o function dizendo que vai ser de adição, uma instrução de adição. Então a gente vai somar o S0 com o S1 e colocar no S2, tá? Que é o registrador de destino. E o shift, né, como a gente não fez nenhum deslocamento, que é uma operação de adição, ele mantém zerado. A necessidade de constantes e endereços. Vamos lá, isso é uma outra questão, né, que foi que eu falei que o tipo I, o formato I, ele sacrifica algumas partes da instrução. Tá? O formato R é fechado em si mesmo, apenas registradores. Mas como carregar uma constante arbitária como 100? Né? Como que eu faço para usar um número inteiro, um número constante, para poder realizar operações aritméticas ou operações lógicas? A solução do BIM precisa sacrificar três campos do formato R para criar um espaço contíguo de dados, nasce o formato I, foi o que eu mencionei. Então aqui a gente sacrifica o registrador D, que é destination, então passa a ser o registrador source, o destino. A gente tem o shift amount, que é o deslocamento, também é sacrificado, e o de function. Então, esses três campos, né, totalizando aí 16 bits, eles são trocados por um número inteiro de até 16 bits, tá? Tem o opcode, registrador source e o registrador target, e um número inteiro. Anatomia do formato I, imediato, né, immediate em inglês. Chave identificadora, né, que pode ser, nunca é zero, porque zero é o registrador, então a gente tem aqui o opcode como ele define que tipo de operação vai ser e qual operação vai ser junto, né? Então a gente tem várias opções aí de até 6 bits. Dois registradores e um número constante de 16 bits. Ele pode ser negativo ou positivo e ele tem um teto, né? Pode representar até 32.768 negativos a 32.767 negativos, né? Seguindo a lógica de complemento de 2. Dissecando um exemplo aritmético do tipo I, tá? Diferente do tipo R, nós vamos ter dois registradores, o T0 é o destino, a gente pega o valor do registrador T1 e faz, aqui no caso é uma soma, a gente soma 100 com o valor do registrador T1, tá? Tá vendo aqui o número do imediato? Então essa representação representa 100, tá bom? De 16 bits, a gente soma os dois e coloca em T0, tá? Uma operação ADDI. Então é uma adição, não é adição entre dois registradores, mas uma adição de imediato. Então vai ser 100 mais T1 e coloca em T0, tá? A extensão de sinal. O hardware expande automaticamente os 16 bits para 32 bits antes da matemática na ALU, né? Que é a parte de aritmética e lógica do processador. O que isso significa na prática? Os valores, tá, para poder ser somados ou seguir, fazer uma comparação lógica com registradores, eles têm que ter 32 bits. Porque o registrador ele tem o tamanho de 32 bits. Então são 32 registradores de 32 bits cada. Tá? Isso não tem relação com a instrução. Isso tem relação com o tamanho do dado. Então, ou seja, se a gente tem um imediato de 16 bits, então faltam 16 bits. Né? Então o que o hardware faz? Ele pega o bit mais significativo, que no caso aqui é um zero,
que significa que o número é positivo, e ele complementa, ele pega esse zero aqui e coloca mais 16 zeros para formar um número de 16, de 32 bits para poder fazer, né, essa instrução. Tá? Reutilização elegante, memória e branches, né? O campo de 16 bits não serve apenas para matemática, tá? O MIPS reutiliza o formato I para calcular endereços de memória e saltos condicionais. Isso é um pouco mais avançado, tá? Mas a gente vai abordar um pouquinho aqui rapidamente como que a gente acessa a memória RAM, né, usando as instruções do tipo I. Tá? Aqui a gente tem o load word, que a gente vai pegar um valor na memória. A gente tem o registrador T0, que vai ser onde a gente vai guardar esse valor. Número 100, que é o índice, tá? O offset da memória. Então a gente vai pegar a base do registrador, o valor do registrador S3, que é um endereço, a gente vai usar como endereço, e vai deslocar 100 bytes, tá? E só dizendo para vocês, o deslocamento ele tem que ser alinhado com 32 bits, porque é uma regra do RISC, tá? Para deixar a complexidade de lado e fazer esse alinhamento. Então a gente só pula, né, esse número 100 aqui, o offset só pode ser de 4 em 4 bytes, senão o processador ele gera uma exceção, tá? E você não consegue fazer nada. Então a gente faz esse deslocamento de 4 em 4 bytes. Vai ter que ser sempre alinhado com complemento de 2, né? No caso do 4 bytes, 32 bits. E aqui a gente tem um back branch, né? If equal. O que significa? Ele vai comparar esses dois registradores, o primeiro e o segundo, e não vai armazenar em local nenhum. Não é uma operação de aritmético, lógico, que vai armazenar algo, tá? Ela é uma operação lógica, né, mas não armazena nenhum tipo de valor. Esses dois registradores são comparados, tá? Se eles forem iguais, que diz aqui branch if equal, ele vai para label. O que que significa? Ele vai saltar para essa função. A gente cria funções, eu vou explicar em outro vídeo também, tá? Por isso que é um pouco mais avançado. A gente cria funções. Então, se os dois for igual, a gente pula para essa função aqui, LBL, tá? O nome pode ser outro, mas aqui no caso é LBL, tá? Então, esse LBL, ele é um embediado de 16 bits. Formato J, o salto incondicional, tá? Então, a gente tem um formato de instrução que só realiza o salto, ele não realiza a comparação. Programas extensos, chamadas de funções de desvio incondicionais, exigem navegação por grandes blocos de memória. Os 16 bits do formato I são muito curtos para esses saltos, ou seja, a gente não consegue saltar muito na memória com só 16 bits. Tá? Então a gente tem o formato J limpa quase todo o bloco de instrução para maximizar o alcance do salto. Então a gente pega a instrução de 32 bits, limpa quase toda ela, só deixa o opcode para dizer que é uma instrução do formato J, e os outros 26 bits, eles são parte do endereço de destino, tá? Eles são 26 que é parte do endereço, né, um vasto plano aberto de 26 bits para o endereço de saldo direto, 256 megabytes de endereço direto, então a gente consegue saltar 256 megabytes. O código de roteamento, né, que é o opcode, ele, exemplo, né, 00010 para jump e 00010 para jaw. Jaw eu vou explicar em outro vídeo, que é usado para ir para funções. Tá bom? Então o J ele pula para uma anotação, seja ela função ou uma simples anotação. Por exemplo, eu quero que pule, né, para exit, que termine o programa. Aí eu coloco J e escrevo exit. Exit é um endereço de memória, tá? Vamos lá, engenharia do salto, JType. Como transformar um campo de 26 bits em um endereço completo de 32 bits? Então aqui a gente tem aquele problema também. Então se o dado, o endereço, ele tem 32 bits, como que a gente faz para transformar 26 em 32, né, exigido pela arquitetura? Primeiro, a gente pega os 26 bits da instrução, que é o número do endereço, a gente desloca com SLR, perdão, SLL, né, que é o Shift Left Lógico,
Endereço, né, o deslocamento ele faz o valor ser multiplicado por 4, que é o alinhamento da word, né? Então a gente precisa, lembra que é 4 bytes, a gente faz, né, um alinhamento, gerando 28 bits. Então a gente faz esse deslocamento e a gente gera um endereço de 28 bits, tá? E o final, né, o passo 3, ele pega os 4 bits mais altos do program counter. O program counter é o que conta, ele diz onde você tá no programa atual concatenados ao topo. Então ele pega esses 4 bits mais altos do programa que faltam para completar 32 e concatena com os 28. Então a gente tem um endereço de 32 bits. A beleza do design MIPS, uma síntese. A extensão geométrica estrita gerou uma arquitetura extremamente rápida. Toda instrução MIPS é roteada, dissecada e executada baseada no formato do opcode, mantendo o pipeline do processador ininterrupto. Tá? Então o que acontece? Por ser alinhado, todas as instruções têm 32 bits, ele cria uma organização extremamente eficiente. Tá? E a gente tem opções de instruções para o processador extremamente vastas. A gente consegue fazer muita coisa só com esses três formatos e com a quantidade de instruções que a gente tem disponíveis, tá? Vai da imaginação do programador, né, para desenvolver o que ele quer. A gente consegue fazer uma manipulação de dados muito, 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 muito grande só com 32 bits, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui hoje. Eu expliquei aí sobre os tipos de instrução. Eu tentei abordar um pouco sobre o que cada uma faz, mas como é algo mais denso, é muito difícil de explicar em um vídeo só. Eu tentei focar somente no tipo de instruções disponíveis no MIPS, tá? Que é o tipo R, tipo I e o tipo J. Tá? Em outros vídeos eu vou explicar outros conceitos que são ligados, né? Cada conceito em arquitetura de computadores é ligado a outro. Tá? Então, eu planejo fazer um outro vídeo explicando sobre bits e hexadecimal, tá? Então é binário e hexadecimal, para vocês terem uma base, né? Se vocês quiserem entender sobre como funciona a potenciação em bits, como é calculado endereços, como que 0 e 1 pode representar números, tá? Vai ser nesse vídeo que eu vou fazer, explicando sobre como isso é possível, tá? Dentro da lógica da computação. Bom, desde já agradeço a visualização. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail na descrição. E é isso, pessoal.